Oi pessoal do ganhador.com, como é que vocês estão? Tudo bem? Acompanhando nossas dicas, nossas análises por aqui, né? Olha, tem Campeonato Brasileiro começando nesse fim de semana, tem um monte de clássico, né? Campeonato Brasileiro é legal por isso, ele é imprevisível, os jogos são ruins, né? Taticamente ruins, alguns são bons, mas são as exceções. Em regra, temos qualidade baixa no campeonato, mas o legal do campeonato é a imprevisibilidade, né? Começa o campeonato, você vai falar quem vai ser campeão. Né? Tem o Palmeiras, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, para mim esses são os três maiores candidatos, mas como descartar o Santos, né, que fez um campeonato tão bom, mantém técnico em relação ao ano passado, que é uma raridade, o Cruzeiro também mantendo técnico, o Mano Menezes, o Grêmio do Renato Gaúcho, quer dizer, o Corinthians, campeão paulista com o Carille, é um campeonato muito imprevisível. Nessa primeira rodada, alguns clássicos, para mim o Flamengo e o Atlético Mineiro do sábado à noite é um jogo que já pode até ter implicações de título. Talvez sejam dois times que lá na frente vão estar disputando o título. Então esse é um jogo que eu acredito que os dois vão com força máxima para logo na primeira rodada. Tem clássico no domingo de manhã entre Fluminense e Santos, né? O jovem time do Fluminense passando por uma instabilidade na temporada contra o Santos. Tem Palmeiras e Vasco, um dos favoritos ao título, o Palmeiras, o Vasco voltando à elite, mas eu quero ganhar um pouquinho de tempo, perder tempo não, né? Eu quero gastar o nosso tempo aqui no ganhador para falar de Cruzeiro e São Paulo, que eu chamei de jogo da depressão. É o jogo da depressão no domingo à tarde. Por que jogo da depressão? Porque o Cruzeiro vem dessa eliminação na Copa Sul-Americana para o Nacional do Paraguai de forma surpreendente, ganhou o jogo de ida, ganhava o jogo da volta e aí levou a virada e perdeu nos pênaltis, né? Isso logo depois de ter perdido o final do Campeonato Mineiro para o Atlético. Então, o Cruzeiro vive uma crise, uma pequena crise, né? Depois do jogo do Paraguai, o Hudson falou que o time precisava resolver problemas internos, depois disse que não tinha falado exatamente aquilo, que foi mal interpretado, né? E o São Paulo, por outro lado, vem de uma eliminação vexatória em casa para o Defensa e Justiça da Argentina na Copa Sul-Americana, depois de 18 dias sem jogar, 18 dias para treinar, para armar o time, o São Paulo foi a campo e jogou a mesma porcaria que havia jogado contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, contra o próprio Cruzeiro, principalmente no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro ainda está vivo na Copa do Brasil porque eliminou o São Paulo, ganhou por 2-0 em São Paulo, perdeu por 2-1 em casa. Aquele jogo havia sido a primeira derrota do Cruzeiro na temporada, aí depois perdeu do Atlético, perdeu do Nacional do Paraguai, e está vivo ainda na Copa do Brasil, ganhou de 1-0 da Chapecoense. O São Paulo está fora da Copa do Brasil, da Sul-Americana, perdeu o Paulista, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. O Rogério Ceni não admite os problemas do time, é um time estático, é um time que joga mal, é um time que se movimenta pouco, que tem alguns jogadores que não deveriam ter sido escalados, né, para esse jogo contra o Defensa e Justiça, o Lucão, o zagueiro, o Neilton, muito mal, né, o Cueva mal também, sem se movimentar em campo. É um São Paulo que depois de 18 dias a gente esperava ver um São Paulo mostrando o dedo do Rogério Ceni e não deu para ver nada disso, né? No jogo da quinta-feira à noite pela Copa Sul-Americana. Eliminado por um time que fazia o seu primeiro jogo fora de casa por um torneio internacional na história, né? Um time pequenininho da Argentina, eliminando o poderoso São Paulo de tanta história no futebol sul-americano em pleno Morumbi com esse empate por 1-1. Então é um jogo de crise, um jogo da crise, né? Esse Cruzeiro e São Paulo. Jogo de dois times que poderiam estar entrando no Campeonato Brasileiro num momento muito diferente e de repente uma derrota logo de cara aprofunda ainda mais essa crise, né? Os dois técnicos estão mantidos, né, super mantidos pelas diretorias de Cruzeiro e de São Paulo, mas a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Eu acredito num jogo, se a gente pegar os dois jogos entre Cruzeiro e São Paulo, no jogo de ida da Copa do Brasil, o Cruzeiro ele só se defendeu e arrumou 2 gols na bola parada. Foi um jogo para 0-0, em que o Cruzeiro conseguiu 2 gols. O jogo da volta já foi um jogo legal, foi um jogo bom, o São Paulo jogou bem, foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. O São Paulo jogou bem, acuou o Cruzeiro, teve chance de se classificar e o Cruzeiro deu sorte de sair classificado, que se perdesse por 3-1 ia ser eliminado, acabou perdendo por 2-1. Então o Cruzeiro não jogou bem em nenhuma das duas partidas contra o São Paulo. Mas o São Paulo, ele vem jogando mal, tão mal, nas últimas partidas todas que fez, que eu não acredito que o São Paulo vá conseguir machucar o Cruzeiro dessa vez lá no Mineirão. Acredito que o Cruzeiro está mais contra a parede, e aí o que faz a diferença nesse jogo, para mim, é o técnico.
O Mano Menezes é um técnico provado. É um técnico que já passou por várias situações na carreira. O Rogério Ceni ainda está se encontrando. Eu acho que o Cruzeiro vai levantar a cabeça, vai ganhar do São Paulo e eu acho que o Cruzeiro ainda vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro é um time para disputar lá em cima e o São Paulo é um time para disputar no meio de tabela. Essa é a visão que eu tenho desses dois times nesse começo de campeonato. Então, nesse duelo da crise, nesse duelo da depressão, eu acredito que o Cruzeiro vai conseguir sair com o resultado, com o apoio da sua torcida em casa. Meu prognóstico 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão. Tá legal? Vamos acompanhar cada vez mais o Campeonato Brasileiro. Toda rodada a gente vai tentar falar mais de um jogo, secar um jogo aqui no ganhador. O São Paulo tem desfalques, importante ressaltar. No Atlético, o São Paulo perdeu alguns jogadores nessas semanas de treino machucados, perdeu o Wesley, perdeu o Morato, o jovem que o Rogério estava gostando de utilizar. O São Paulo está com problemas de lesão, o Cruzeiro pelo menos não tem isso. Acho que o Cruzeiro é um time mais confiável do que o São Paulo, daí o prognóstico de vitória cruzeirense. Tá legal? Na semana que vem a gente volta com mais Brasileirão. Um abraço, tchau, tchau.